5 passos da aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus? Você entende que é importante você ter uma aliança com Deus? Aliança com Deus significa que você tem um pacto. Significa que você fez uma entrega da sua vida. Significa que você crê em Deus de todo o seu coração. E que você quer viver na presença de Deus. E esse viver na presença de Deus é algo intenso. Intenso por quê? É um relacionamento verdadeiro, único, pessoal. Você sente Deus. Você fala com Deus. Você ouve Deus. Você toca em Deus. E você é tocado por Deus. Qual é o texto bíblico que nós vamos ler? João 3, 16, 17 e 18. Fique em pé, por gentileza. Você pode clicar no seu celular, abrir a sua Bíblia ou apenas olhar aqui na tela. Glória a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vamos ler de novo? E agora a gente vai ler junto, começando no 16. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Você pode se assentar. Amém. Esse texto é o mais importante da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, você precisa entender que este é o maior e melhor fundamento das Sagradas Escrituras, porque apresenta um Deus que nos amou de uma maneira tão grande, tão maravilhosa, que deu o seu único Filho para nos salvar. Então é importante você entender que a salvação só é possível em Jesus Cristo. Quem deseja fazer uma aliança com Deus, precisa crer de todo o coração e confessar Jesus como único e suficiente Salvador. E isso é algo muito simples. O Evangelho é muito simples. O reino de Deus é muito simples e muito prático. Todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. É algo que todos nós conseguimos entender. É algo que você assimila rapidamente. Porém é necessário você se arrepender profundamente de todo e qualquer pecado. É necessário você se voltar para Deus, numa atitude de receber a paternidade de Deus, de fazer uma aliança com Deus. E esse movimento, ele só é possível através do Espírito Santo. Não adianta um pastor, um líder ou qualquer outra pessoa pregar para você, se o Espírito Santo não estiver tocando no seu coração. Esse é um trabalho do Espírito Santo. Se você está aqui hoje, saiba que quem trouxe você aqui é o Espírito Santo, que habita em você, que reina na sua vida e quer governar você totalmente. Romanos capítulo 10, verso 10, vai dizer o seguinte: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Com o coração você crê, mas com a boca você
confessa. E como é esta confissão? Qual é a importância dessa confissão? É você declarar que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. No momento que você faz esta confissão, vira uma chave na sua vida. Você lembra o dia que você fez? Muda, porque você deixa de ser apenas alguém que ouve falar sobre Deus, alguém que tem amor por Deus, tem respeito por Deus. Você agora passa a se relacionar com o Filho, como filho. Não há mais distância entre você e Deus. Você e Deus. Você e Deus estão perto, estão próximos, estão juntos. Até porque o Espírito Santo habita em você. Aí Romanos 10:11 diz assim. Leia por favor aqui na tela. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê, não será o quê? Envergonhado. Agora entenda, meu amado, que essa declaração de fé, ela é muito importante. Você já fez essa declaração? Você tem renovado a sua aliança com Deus? Você tem andado na presença de Deus? Você tem servido a Deus de todo o seu coração? Eu vou mostrar um vídeo para vocês, de vários irmãos nossos, fazendo essa declaração de fé, de que Jesus é o Senhor e Salvador, antes deles serem batizados. É um vídeo muito bacana, por favor. Assim que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. E quantos podem dizer junto comigo: eu reconheço, eu confesso que Jesus Cristo, mais forte que Jesus Cristo, é o meu único Senhor, é o meu Salvador. Ele morreu pelos meus pecados, Ele ressuscitou para a minha salvação, para a minha redenção. Eu entrego a minha vida totalmente a Jesus Cristo. Eu estou arrependido dos meus pecados. Sim, dos meus pecados. Eu quero viver uma nova história, uma nova vida. Eu quero buscar viver em santidade. Aleluia! Vamos aplaudir. Glória a Deus. Essa é uma declaração de fé. É uma profissão de fé. É reconhecer quem é Jesus nas nossas vidas. E isso muda completamente a nossa história. A nossa vida, ela precisa ser guiada pelo fundamento que é Cristo. Quando Cristo é o fundamento da sua vida, a sua história tem um novo significado. A sua vida tem um novo propósito, a sua vida tem uma nova visão, a sua vida tem uma nova perspectiva, até porque você para de viver apenas esta vida para pensar na eternidade. Tudo que fazemos aqui nessa vida tem um prazo. Você começa a trabalhar numa empresa, você fica todo feliz. Aí tem a sua admissão, é ótimo. Mas pode chegar um momento que você vai ter a sua demissão. Ou pode chegar um momento que você mesmo vai pedir demissão. Você vai para uma outra empresa, você abre uma empresa, você começa a empreender em alguma área, você coloca um prazo para estar ali. Tudo na nossa vida tem um prazo, mas a vida com Jesus é eterna. Te pergunto, você sabe aonde você vai passar a sua eternidade? Você sabe com quem você vai passar a sua eternidade? Que seja com Jesus. Amém? Que seja com Jesus, que seja com Jesus. Agora, o crer em Jesus deve ser fruto de um profundo arrependimento. Nós cremos em Jesus de todo o coração, mas isso nos leva a olharmos para a nossa natureza humana,
Isso nos leva a olharmos para os nossos erros e nos arrependermos verdadeiramente de todo e qualquer pecado cometido. João Batista, pregando no deserto da Judéia, ele nos diz o seguinte, veja comigo Mateus 3:1. Mateus 3:1 apresenta como foi a pregação de João Batista, o precursor do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Verso 2, o que ele dizia? Qual era o tema da sua pregação? Vamos juntos? Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Eu pergunto para você nessa noite, você está arrependido dos seus pecados? Você quer viver uma nova história em Cristo? Você quer deixar para trás uma vida dominada pelo pecado, uma vida de escravidão? Uma vida de escravidão. Quantas e quantas pessoas em nossos dias vivem uma vida de escravidão? Quantas e quantas pessoas, por exemplo, são escravas do álcool, das drogas, da prostituição? Volta e meia ouve alguém dizer, eu até queria parar, mas eu não consigo, é mais forte do que eu. Quando você permite que as suas fraquezas te dominem, você se torna escravo de si mesmo. A maior liberdade é ser tentado e dizer, eu escolho Cristo. Tentados todos seremos, todos. A nossa carne, ela nunca se converte. A nossa carne é ruim, é carne de segunda, aquela bem dura. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós nascemos de novo. Nós passamos a viver uma nova história. As coisas velhas ficam aonde? Para trás. E tudo se faz novo. Agora entenda, meu amado, que Jesus está pronto para te salvar. Esta salvação é para todos, é para todo aquele que nele crê. Existem correntes teológicas, pensamentos teológicos, que dizem o seguinte, que Deus escolhe alguns para a salvação e outros para a perdição. Já ouviu esse pensamento? Isso é chamado na teologia de predestinação, que Deus predestina alguns para o céu e outros não. Nós cremos totalmente ao contrário disso. Nós cremos em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê. Então quem será salvo? Quem nele crê. Quem nele crê não será confundido. Então acreditar num Deus que escolhe alguns para a salvação e outros para a perdição, é acreditar em um Deus pior do que o diabo. E quem disse isso foi John Wesley no século XVIII, hein? Ele tinha um embate muito grande com o tema predestinação. Isso o ocupava demais, porque ele não entendia dessa forma. E por que ele não entendia? Porque a mensagem é clara, todo aquele que nele crê. Você pode escolher ser salvo ou não ser salvo. A decisão está nas suas mãos. Amém? Nós respeitamos quem pensa assim, inclusive amamos demais desses irmãos, né? Dessas correntes teológicas, não temos problema nenhum. Mas é importante você entender a essência do que nós cremos, a essência do que nós acreditamos. Nós não acreditamos em predestinação. Nós acreditamos que Deus salva toda a pessoa humana que reconhece Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Nós cremos que a salvação é um presente de Deus para todo aquele que nele crê. Existe um outro pensamento também chamado universalismo, que diz o seguinte: Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Ele salva todo mundo, Ele não manda ninguém para o inferno. Inclusive existem pregadores desse pensamento, existem teólogos desse pensamento, e não é o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz. Se nós formos voltar ao texto, João 3,16, quando você vai no 17, coloca por favor para mim o 17 e o 18, vamos lá, 3, 17 e 18. Vai nos mostrar claramente
como que esse pensamento do universalismo é uma furada. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. O propósito de Jesus é salvar. Mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por ele. Aleluia. Quem nele crer não é condenado. Mas o que não crer, o que não crer, já está o quê? Condenado. Então essa ideia de que Deus é tão bom, é tão cheio de amor, que ninguém vai ser condenado, que ninguém vai para o inferno, é uma furada. Então, diante de tantos pensamentos teológicos, diante de uma pluralidade de correntes teológicas, eu motivo você a ficar com a Bíblia. Amém? Motivo você a ficar com a Bíblia. Hoje eu vejo muita gente na internet dizendo: eu sou isso, eu sou aquilo outro. Eu quero ser só discípulo de Jesus. Eu convido você a ser só discípulo de Jesus. Tá bom? A crer só na Bíblia. Se você ficar ouvindo pensamentos disso, daquilo outro, isso vai te confundir. Seja apenas um discípulo de Jesus que creia na Bíblia, simplesmente cristão. Seja simplesmente uma cristã, simplesmente um cristão. Agora entenda que o crer em Jesus é algo que deve movimentar a sua vida. Quem crer em Jesus anda na presença de Deus. Quem crer em Jesus produz frutos dignos de arrependimento. É a continuação da pregação de João Batista em Mateus 3,8. Mateus 3,8 ele vai declarar isso: produzam fruto digno de arrependimento. Então, se eu posso dizer algo para a Catedral Emanuel nessa noite, eu digo: produzam fruto digno de arrependimento. Deem testemunho de sua fé. Sejam relevantes nessa geração. Sejam generosos, sejam bondosos, sejam simples, sejam humanos. Chorem com aqueles que estão chorando. Estenda a sua mão para quem está precisando. Ore por quem está precisando. E muitas vezes a nossa oração vai ser além de uma simples palavra, vai nos levar a uma atitude, vai levar a gente a ajudar alguém, socorrer alguém, suprir as necessidades de alguém, ouvir alguém. A fé em Cristo é uma fé que gera compromisso, é uma fé missionária, é uma fé que leva ao serviço. Agora entenda que após crer em Jesus de todo o coração, o próximo passo se chama batismo. Olha o que as Escrituras dizem. Marcos 16:16. Marcos 16:16 é o fundamento do batismo, é o fundamento da aliança com Deus. Vamos juntos? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Olha aqui mais um texto que quebra com o universalismo. Quem não crer será o quê? Condenado. Quem não crer será condenado. Então é muito importante você crer na Bíblia, você ler as Escrituras e ser simplesmente um homem bíblico, uma mulher bíblica, um discípulo de Jesus. No meio cristão evangélico, existem igrejas que batizam só por aspersão. Aspersão é água na cabeça, não é isso? Existem outras igrejas que só batizam por imersão. Nós, metodistas, como que nós vemos a prática do batismo? O batismo ele pode ser por imersão, ele pode ser por imersão, ele pode ser por derramamento, pode ser na piscina, no rio, no poço, na poça, na banheira da sua casa, com um jarro d'água, com um bule d'água, uma caneca d'água, pode ser no açude, na cacimba, no mar, no rio Paraíba não, que está poluído, pode ser em qualquer lugar. O importante não é a quantidade de água, o importante é o arrependimento do seu coração. Eu vou mostrar para vocês um batismo que eu tive o privilégio de fazer na Santa Casa da Misericórdia, aqui em Resende. Por favor. Tira dos seus pecados. O senhor quer viver uma vida nova em Cristo? Amém. O senhor quer ser batizado?
Quer ser um filho de Deus, um discípulo de Jesus? Amém. Então, seu Antônio, eu te batizo em nome do Pai. Eu te batizo em nome do Filho. Eu te batizo em nome do Espírito Santo de Deus. Invoco sobre a sua vida a bênção do Pai, do Filho e do Espírito. Te abençoo como homem de Deus, como discípulo de Jesus. Que você seja abençoado agora, fortalecido, curado de toda enfermidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Esse é o seu Antônio. O seu Antônio aceitou Jesus aqui na igreja, fez uma declaração de fé. Depois Rodrigo, o líder de célula, cuidando da família, falou: pastor, vamos à Santa Casa orar pelo seu Antônio. Nós oramos, falamos de Jesus para ele já tinha aceitado Jesus aqui na igreja. E é lógico que eu perguntei: o senhor quer ser batizado? Ele: sim. Eu falei: então é agora. Me arrumaram um copo d'água e ele foi batizado. Sexta-feira agora, seu Antônio chegou em casa. Jesus o chamou. A família do seu Antônio está aqui, estão até emocionados. Eu pedi autorização a eles para mostrar o vídeo, eles autorizaram direitinho. E é uma homenagem nossa ao seu Antônio, que sexta-feira chegou em casa. A palavra de Jesus em João 14 diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não lhes teria dito, pois vou preparar para vocês o lugar. Existem familiares do seu Antônio que estão online conosco. Para vocês, os nossos sentimentos, que o Espírito Santo possa consolar. Mas o seu Antônio teve a melhor oportunidade da sua vida. Ele que estava enfrentando a enfermidade, ele agora foi completamente curado. Porque no céu não há dor. No céu nós recebemos um corpo incorruptível. Quando eu chegar no céu, irmãos, até cabelo eu vou ter. Eita glória, hein? É o meu sonho. É o meu sonho. Então é muito importante vocês entenderem a simplicidade do Evangelho. Então o batismo pode ser na sua casa, pode ser no rio, pode ser na piscina. Nossa equipe de ministério de intercessão realiza vários batismos em casa, batismos em hospitais. Está ali o Cláudio Faustino, nosso líder. Creio em Jesus de todo o coração e te pergunta: quer ser batizado? Quer fazer uma aliança com Deus? E as pessoas respondem positivamente. Agora o batismo ele pode ser no rio? Pode. Pode ser um grupão? Pode ser um grupão. É o próximo vídeo que eu mostro para vocês. Vejam. Glória a Deus. Esse foi o batismo da Mirelle. Fica em pé aí, Mirelle, nem todo mundo te conhece. Essa mocinha aí, ó. Dá uma volta, filha. Palmas para Jesus. Maravilhoso. Momento único do derramar do Espírito Santo. Momento único de aliança com Deus, de entrega a Jesus, de consagração a Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Decida-se hoje por Cristo. Se entregue hoje a Cristo. Faça como o irmão Antônio. Faça como Mirelle. Faça como muitos outros. Se entregue verdadeiramente a Jesus e faça uma aliança com Deus. O tema da nossa mensagem é: quantos passos para a aliança com Deus? 5. Qual é o primeiro passo da aliança com Deus?
Eu já falei sobre ele, mas eu quero te mostrar de novo. Arrependimento. Você está arrependido dos seus pecados? Deixa eu falar uma coisa importante. Se tem algo em comum entre todos nós aqui, que nós somos pessoas imperfeitas. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Existe é pecado. Então, se tem algo que nos nivela, nos coloca no mesmo nível, é capacidade de acertar e de errar. Você acerta bastante, eu sei. Mas você também erra bastante, né? Você erra. Você falha. Mas o que vai nos levar ao crescimento, o que vai nos levar à aliança com Deus é o quê? Arrependimento. Se arrependa verdadeiramente. Vou te dar uma dica. Escreva numa agenda, num bloco de papel, aquilo que você quer mudar na sua vida. Olha para isso todos os dias. Registre os seus avanços. Mas o dia que você retroceder, registra também. Retrocedi hoje. Falhei hoje. Voltei atrás hoje. Porque eu sei que você retrocede. Porque eu também retrocedo. Nós somos no mesmo nível. Mas Jesus está nos chamando para avançar. Tem coisas que eu não quero mais retroceder. Eu sei que você também tem coisas que você não quer mais retroceder, que você está cansado de errar. Eu sei que tem coisas que você tem até vergonha de falar. Tem até vergonha de comentar com a esposa, e a esposa tem vergonha de comentar com o marido, até esconde. Mas Jesus hoje está te chamando para um arrependimento genuíno e profundo. O segundo passo da aliança com Deus é a declaração pessoal de fé. É muito importante você anotar esses pontos ou fotografar para você ir assimilando melhor e relembrar durante a semana. Declaração pessoal de fé é você declarar a sua fé em Jesus. Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Faça como os irmãos aqui no vídeo. Declare a fé em Jesus. Faça como o seu Antônio fez, como Mirelle fez. Declare a fé em Jesus. Quando você declara a sua fé em Jesus, uma chave muda dentro de você. Você passa a sair deste mundo e passa a viver o reino de Deus. O reino de Deus. Você passa a ter comunhão com o Espírito Santo. Você passa a conversar com o Espírito Santo como você conversa com um amigo. Você passa a se relacionar com Deus, não naquela distância. Não existe mais distância. É pai e filho, é filho e pai. É filho e pai. Todo filho conhece o pai, não é isso? Eu tenho muita ligação com meu pai, eu sei até o que ele está pensando. Quando eu olho, eu sei, deu ruim. Eu sei que está na cabeça dele. Consigo ler a mente dele. Não é ler a mente, eu consigo perceber as coisas. É lógico que eu não tenho poder de ler a mente de ninguém, é só uma força de expressão. Mas eu consigo perceber as coisas das entrelinhas. Porque eu sou filho, há uma genética, há um sangue que nos une. O sangue de Cristo te une ao Pai. Amém? O sangue de Cristo une você ao Pai, une você à eternidade com Jesus. Então declare a sua fé em Jesus. O terceiro passo é qual? Batismo. Você precisa se batizar. Se você ainda não se batizou, se batize. E nós temos até uma data para você, hein? Olha a boa notícia. Deixa eu achar a data. Achei. 7 de dezembro. 7 de dezembro. Se inscreva. Na bio do nosso Instagram tem lá um link. Quero me batizar. Se inscreva lá. Então você precisa se batizar. Você precisa se entregar verdadeiramente a Jesus. Você precisa fazer essa aliança com Deus. O quarto passo é este aqui. Desenvolvimento da
salvação. Ah, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu me batizei e está tudo resolvido. Não, tem nada resolvido. Eu e você podemos retroceder, certo? Quantos retrocessos nós já tivemos na vida, irmãos? Quantos? Eu e você podemos retroceder na nossa fé. Há pessoas que defendem um outro pensamento teológico, que diz o seguinte: uma vez salvo, salvo para sempre. Você pode aprontar toda, você pode se desviar, você pode zoar o plantão. Gostou da expressão? Zoar o plantão. Você pode zoar o plantão, você pode perturbar a vida de todo mundo, você pode virar do avesso, que se você aceitou Jesus um dia, foi batizado, você está salvo. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Por favor, abra os seus olhos. Se você não desenvolver a sua salvação, você pode perder. Quem aqui que já não fez uma dieta, perdeu 10 quilos, contou para todo mundo, tirou várias fotos, colocou no Instagram? O dia que você foi na médica e ela te pesou de novo, ela perguntou: o que você arrumou? Os 10 voltaram. Ganhou mais 7. Todo mundo pode retroceder. Bom seria que nós não tivéssemos retrocessos, mas nós temos. Mas nós podemos consertar isso juntos. Primeira coisa é admitir. E se tem uma coisa que nós falamos aqui na Catedral Emanuel com muita tranquilidade, é verdades. A gente não fica aqui pintando nenhum quadro imaginário. A gente fala da vida real. Nós retrocedemos, mas nós podemos melhorar isso juntos. Nós podemos avançar em todas as áreas, até na dieta, em nome de Jesus, amém, que o Senhor toque em mim. Então, o primeiro a ser tocado sou eu. Eu recebo, Jesus toca em mim. Então olha só o que diz Filipenses 2,12. Filipenses 2,12 vai dizer assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. O que é que diz o resto? A salvação tem que ser desenvolvida. A sua vida espiritual tem que ser melhorada. O seu tempo diário com Deus tem que ser melhorado. Deus tem que ser o primeiro na sua vida. Como que você começa o seu dia? Olhando o seu WhatsApp ou orando? Se você começa o seu dia olhando o WhatsApp, tu está frito. Que depois tu não ora. Já vem umas mensagens para te atribular. Já vem uns trem para te confundir. Aí se você é uma mulher brava, você já fica. Já vem o espírito da onça, né? Lá em casa de vez em quando vem esse espírito. Aí eu tenho que ficar repreendendo. Sai onça, em nome de Jesus. A onça está chegando, irmãos, ora por mim. Vai chegar mansinha, vai chegar mansinha. Então, se você já começa o seu dia olhando o WhatsApp, você já começa o dia preocupado, que vem notícia ruim. É aquele chefe que já te joga uma letra errada. É o colega de trabalho que não fez o que foi combinado. É o cara, é o pedreiro que você contratou, que mandou mensagem dizendo: não vou hoje. Toca nos pedreiros, Jesus. Né? Então, comece o seu dia orando. Ah, mas tem 50 mensagens, que tenha 500. Ou você é governado por ansiedade? Um dia uma pessoa me falou: ah, eu não consigo ver lá que está chegando mensagem e não olhar. Pelo amor de Deus, você virou escravo de WhatsApp agora? Liberta, Jesus. Liberta. Virou escravo de Instagram. Você que está escravo de Instagram não consegue ficar sem rolar o dedo lá. Faz um jejum, 5 meses sem Instagram, vai ser uma bênção na sua vida. Não seja escravo de rede social, não seja escravo de nada. Jesus te chamou para a liberdade. Amém? Sobre desenvolver a salvação. Olha o que diz Atos 2, 42 a 44.
É o retrato da igreja primitiva. Os primeiros discípulos de Jesus viviam exatamente dessa forma. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia o quê? Temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então havia entre eles um quebrantamento. E eles tinham o temor do Senhor. E dessa forma eles desenvolviam a salvação com temor e tremor. Mas veja também Apocalipse 22:11. Apocalipse 22:11 vai dizer assim: continue o injusto a fazer injustiça, continue o imundo a ser um imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. O santo continue o quê? A santificar-se. Nós chamamos isso de santidade progressiva. Então, desenvolvimento da salvação significa que a vida cristã tem que andar para frente. É uma carreira, é uma corrida. Você tem que se movimentar, ok? Em oração, em leitura diária da Bíblia, em meditação, em memorização de versículos, em louvor a Deus, em adoração. Na sua célula, lá no ambiente da sua célula, você desenvolve a salvação. Servindo em um ministério, você desenvolve a sua salvação. O quinto passo da aliança com Deus é comunidade. Você ama estar em comunidade? A fé cristã não pode ser vivida no isolamento. Hoje há todo um movimento chamado desigrejados. São pessoas que se decepcionaram com a igreja, se decepcionaram com comunidade e preferem não congregar em lugar nenhum. Seja católico, seja evangélico, fazem a opção de ter uma vivência espiritual apenas em casa, no contexto família. E aí você perde o sentido de comunidade. Você perde esse ambiente aqui. É na comunidade que a nossa fé é fortalecida. É na comunidade que nós crescemos. E sobre comunidade eu tenho que falar sobre células. Eu tenho que falar sobre ministérios. Porque na célula você é cuidado. No ministério você serve. Na célula você é pastoreado, você é nutrido, você é edificado. No ministério você edifica os outros, você abençoa os outros, você coopera com a engrenagem do corpo de Cristo. Para esse culto aqui está acontecendo, muitas pessoas estão trabalhando no estacionamento, na intercessão, no ministério infantil, tem muita gente trabalhando aqui embaixo agora, na mídia, tem gente ali, ó, na projeção, no som, muita gente trabalhando. Tem 50 pessoas trabalhando aqui agora, para esse culto das 7 acontecer. E já teve 9h30, já teve 17. Tem pessoas que estão trabalhando 9h30, 17, 19. Essa galera do louvor, eles ministraram 9h30, 17, 19. Chegaram mais cedo para ensaiar. Uma outra galera, que é o Ministério da Cozinha, preparou um lanche para eles. Eles comeram horrores. A gula, irmão. Então, é muita gente trabalhando. A pergunta é: aonde você está envolvido? Existe uma comunidade, existe uma família, e você tem que trabalhar. Lá no Instagram tem um link na bio: quero servir. Vai lá, vai lá, se cadastre lá. Há um lugar para você servir, há um ministério para você servir. Eu amo estar em comunidade. Gente, eu chego aqui, meu coração transborda de alegria. Eu fico elétrico demais. Quem senta perto de mim aqui leva vários tapas, que eu fico tão elétrico. De quando eu dou um tapa para o lado, um tapa para a esquerda. Jesus, tu és maravilhoso. É bom demais estar junto. É bom demais. Há 2 textos na Bíblia que eu quero compartilhar com vocês. Salmo 133. Olha o que diz esse salmo. Ó, como é bom e agradável
viverem unidos os irmãos e as irmãs também. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, que desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. É maravilhoso. É maravilhoso. E a Catedral Emanuel tem o DNA do acolhimento, do abraço, do beijo, do afeto. Como é bom. Como é bom. Como é bom amar e se sentir amado. Como é bom te dar um abraço. Se eu não te abracei hoje ainda, eu quero te dar um abraço. O seu abraço é precioso. É bom estarmos juntos. Então, na comunidade nós fazemos o quê? Uma aliança com Deus. Na comunidade a nossa aliança é renovada. Na comunidade nós servimos e somos servidos. Na comunidade nós cooperamos. Nós colocamos os nossos dons a serviço do reino de Deus. Deus tem grandes coisas para a sua vida, meu irmão. Ele tem um chamado para você. Ele tem um chamado para você. Há um jovem que chegou aqui na nossa comunidade, o nome dele é Marcelo. É esse, Érica? Marcelo aceitou Jesus. E logo ele já disse: eu quero servir. E ele foi servir na mídia, não é isso? Cadê o Marcelo? Cadê tu, jovem? Está aqui não? Passou mal. Cura ele, Jesus. Mas o Marcelo nem batizado é ainda. Mas ele está servindo. Ele serve na mídia. E ele disse: eu e minha noiva vamos nos batizar. Olha que bênção. Jesus hoje está tocando em muitas pessoas aqui. 9h30, muitas pessoas se decidiram por Cristo. 5h, 10 pessoas se decidiram por Cristo. E fizeram uma declaração pública da fé delas em Cristo. E agora também haverá. Jesus está chamando você. Jesus está tocando em você. Jesus está fortalecendo o nosso DNA como igreja local. E eu falei aqui um pouco do que as várias correntes teológicas pensam por aí, porque tudo isso está na internet, não é verdade? E o meu propósito aqui não é criticar nem A, nem B, nem C, até porque a gente respeita todo mundo, não é isso? A gente respeita todos aqueles que pensam diferente da gente. Mas é só para trazer você para o caminho da simplicidade. É para trazer você para o básico. E o básico é João 3,16. Deus te amou tanto que Ele deu o seu único filho para te salvar. Deus te amou tanto que Ele resolveu se tornar carne, habitar entre nós, nascer de uma mulher pura, nascer de uma mulher que vivia em plena santidade, chamada Maria. E ao nascer, Ele veio a este mundo como homem. Viveu como homem até os 30 anos. E dos 30 aos 33, Ele viveu o seu ministério. Mas Ele cumpriu tudo que estava na Escritura. Ele foi condenado. Ele foi preso. Ele sofreu na cruz do Calvário. Ele morreu. Colocaram ele num túmulo. José de Arimateia foi usado por Deus. Conseguiu um túmulo novo e o colocou. Mas ele não ficou no túmulo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ei, essa é a mensagem mais linda da história. Se eu soubesse cantar, eu cantaria. Eu não sei, eu não canto, mas como eu sou ousado, eu canto a si mesmo. Porque Ele vive. Dó maior. Cantem. Vai lá, varão, dó. Que a minha vida está onde?
Aleluia! Aleluia! Jesus, Ele pagou um alto preço por mim e por você na cruz do Calvário. E Ele tem um chamado grande para você. E o primeiro chamado que Ele tem para você é para que você seja filho. É para que você seja filha. É para que você ande na presença dEle. É para que você o sirva de todo o seu coração. Ele enviou o seu único filho. Ele enviou. Eu quero convidar você a ficar em pé, por gentileza. Vamos ministrar essa canção, João? Porque Ele vive. Obrigado. O que eu posso dizer para concluir essa pregação, concluir essa mensagem? A vida cristã é uma jornada que começa aqui e continua na eternidade. Começa aqui e continua onde? Na eternidade. Todo aquele que nele crer não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. E para você guardar bem a palavra de hoje, 5 passos da aliança com Deus. E quais são os 5 passos? Vamos juntos? Arrependimento, declaração pessoal de fé, batismo, desenvolvimento da salvação e comunidade. Levante suas mãos. Adore Jesus. Simplesmente Jesus.